Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do tópico sobre sociedade da informação. Na primeira parte, nós apresentamos o conceito da computação ubíqua e também o papel da rede social para expandir o conhecimento e a riqueza de uma forma explosiva, exponencial, na verdade, né? E ao mesmo tempo e os riscos, né, inerentes dessa mesma rede quando você tem uma intermediação para o computador. Né? Vimos alguns exemplos desses riscos, né, através de sistemas com propósito. Tá? Bom, nessa segunda parte, nós iremos ver as redes sociais e a organização social. Só que antes vamos discutir alguns tópicos que iremos utilizar ao longo, né, dessa discussão desse tópico, que são as necessidades e as emoções. Bom, vamos começar essa segunda parte discutindo alguns conceitos básicos em relação a necessidades e emoções. Primeira coisa que a gente vai ver é essa pirâmide de necessidade de Maslow. Tá? Também é conhecido como hierarquia das necessidades. Na base dessa pirâmide, ou na base dessa hierarquia, nós temos as necessidades fisiológicas. Tá? Então, o que seriam as necessidades fisiológicas? Bom, ar, naturalmente, né? Água, comida, abrigo, dormir, roupas e reprodução. São necessidades básicas de nós humanos como ser vivo, né? Um ser biológico. O segundo nível, na base da pirâmide, é necessidade de segurança. Não só segurança pessoal, mas também segurança do emprego, recursos, saúde, propriedade. Então, todas essas necessidades caem nessa categoria de segurança. Nível seguinte é a necessidade de amor e pertencimento. Então, amizade, intimidade, família, senso de conexão, ou senso de pertencimento a uma sociedade, a um grupo, tá? Tudo isso é parte dessas necessidades de amor. O nível seguinte é autoestima, estima ou autoestima, né? Respeito, status, reconhecimento, força, liberdade, são elementos, são necessidades ligadas à autoestima. Então, já é um nível mais alto, né? E o último, no topo da pirâmide, está a autorrealização. O que é uma autorrealização? Né? É o desejo de ser o máximo, o melhor do que você consegue ser. Tá? É atingir seus objetivos como pessoa. Tá? Então, por que está essa configuração, a configuração de pirâmide? Está nesse formato porque ele fala o seguinte: você não consegue pensar em atender uma necessidade de autoestima, por exemplo, de status, tá? Se você não tem um básico, não consegue atender, né, a necessidade básica fisiológica, ou seja, não tem comida, não está conseguindo comer, e como é que você consegue pensar em estima, né, em status? Tá? Então, existe uma hierarquia de necessidade e você tem que ir, para você tentar atingir o nível acima, você tem que ir resolvendo as suas necessidades aqui na base. Tá? Então, existe essa hierarquia, né? E essa hierarquia é dinâmica, ela não muda, quer dizer, muda com o tempo. Tá? Então, desenvolvimento pessoal que está aqui nesse eixo. Né? Então, enquanto você está no início da sua vida, como um bebê, uma criança, né, a sua necessidade primária a preocupação primária né, uma necessidade fisiológica, depois necessidade de segurança também, e depois necessidade de amor, né, autoestima e assim por diante. À medida que você vai avançando na infância e na adolescência e no adulto, você vai subindo a pirâmide de necessidade. E por fim, né, uma necessidade de autorrealização. Tá? Então, essa é uma hierarquia e essa dinâmica no tempo.
da evolução dessas hierarquias. E uma outra coisa que o Maslow fala, né, é que essas necessidades não são criadas nem eliminadas, ela é fixa. O que você consegue fazer eventualmente é substituir uma necessidade por outra. Então o marketing usa muito, né, essa pirâmide do Maslow para trabalhar a psicologia do consumidor. Tá? Então, uma propaganda de cigarro, por exemplo, né? Que necessidade ele atende? Basicamente atende necessidade fisiológica, né? É um vício. Tá? Então, quando você faz uma propaganda de um cigarro, você tenta atender o máximo de necessidades que o cigarro consegue. Tá? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é você tentar fazer com que ele valorizar o produto, né, como um produto que atenda máximo de necessidade. Então, você vê algumas propagandas, na época que tinha propaganda, claro, né, hoje não tem mais propaganda de cigarro, você via que tentavam associar o cigarro ao status, né? Então ele atendia essa necessidade fisiológica, mas na verdade você tentava fazer com que aquele produto atingisse mais necessidades, né, por substituição, então, justamente para valorizar mais o produto. Você vê propaganda de carro, por exemplo, né? Propaganda de carro tem um apelo, né, emocional e apelo para tentar atender diversas categorias de necessidade. Necessidade de segurança, por exemplo, né? Porque a necessidade que um carro atende é uma necessidade de deslocamento, de mobilidade. Mas você tenta atender também no aspecto de segurança, porque você não está num transporte individual, não é coletivo, você está mais protegido por causa do carro, assim por diante, né? Tem elementos de status no carro, eventualmente você põe uma viagem em família, né, dentro do carro, ou seja, atende a necessidade de amor e pertencimento e assim por diante. Quer dizer, o próprio marketing tenta usar, já que você não consegue eliminar a necessidade, mas você consegue tentar substituir essa necessidade, usar essa pirâmide justamente para tentar agregar ao produto o máximo de atendimento à necessidade, ou seja, uma tentativa de valorizar o produto através dessa pirâmide. Tá? Bom, essa pirâmide também está vinculado à emoção. Tá? O que é emoção? Emoção é isso aqui, né? Essa aqui é uma uma roda de emoções, né? Do autor chamado Robert Plutchik, né? A emoção é uma coisa muito complicada, na verdade, né? Você tem essa roda com as cores, né? Mas ele basicamente representa 4 emoções primárias, 8 emoções primárias, 4 negativas e 4 positivas, se não me engano, né? Então você tem medo, tristeza, nojo e raiva como negativa, alegria, confiança, surpresa e antecipação como sendo emoções positivas, né? Então são 4 primárias e você tem a composição, né, eventuais, por exemplo, entre antecipação e alegria, você tem otimismo, você tem outras combinações dentro dessa roda de emoções. E a emoção tem esses componentes, né, básico ou complexo. Tá? Então, ou é um nível básico, né, primário, ou você tem uma composição que torna ali complexo, discreto ou contínuo. Algumas emoções são instantâneas, né, como resposta a um evento, e outras são contínuas, né, que tem uma duração maior. E intensidade, tá? Todos eles têm componente de intensidade. Bom, qual a relação, né, da emoção com a necessidade? Tá? A necessidade, que está naquela pirâmide, ele gera a motivação, né, gera os objetivos, né, motivação, propósito e objetivo individuais, né?
Claro que tem um papel da biologia nessas necessidades, né? Instinto, emoção, resposta biológica. Tem o papel da sociedade, que põe os elementos culturais, históricos, crenças, né? E respostas emocionais também é o papel da sociedade, vem da sociedade. Emoções como status, moral, virtude são tipicamente base social. Negativa, como a culpa, a vergonha, também uma resposta, medo, né? É uma resposta social. Qual o papel da emoção, né? Nesse esquema, né? As necessidades orientam a emoção. Opa. Veja que interessante, né? A necessidade orientam a emoção. Não é o contrário, não é a emoção que gera a necessidade, tá? Então, como é que funciona isso? Então, a necessidade gera os objetivos, geram uma motivação, e para atender essa necessidade você estabelece, né, os pesos que são dados pela emoção. Parecem, a questão de racionalidade e emoção parecem antagônicos no processo decisório, mas normalmente eles não estão em oposição, né? A emoção é responsável pelos pesos a serem colocados na balança da decisão, privilegiando determinados objetivos. Tá? Então, a emoção entra no balanceamento dos objetivos, né, sobre os outros. A racionalidade entra no processo de busca das ações necessárias para se atingir este objetivo escolhido. Então, a emoção entra no processo de balancear, entra nos pesos que vão ser colocados para a escolha do objetivo, né, a escolha dessa necessidade. Uma vez escolhida a necessidade a ser atingido, você vai usar a racionalidade para torná-lo mais eficaz, mais efetivo, economizar tempo, né, usar melhor os recursos e assim por diante. A racionalidade entra no processo de execução, mas o objetivo é emocional. A emoção foi usado para você escolher, né, qual a necessidade, qual é o objetivo a ser atendido. Tá? A escolha do objetivo não poderia envolver somente a racionalidade? Aparentemente, sim. Né? É possível que a racionalidade possa escolher o melhor objetivo se não houver fatores emocionais. Entretanto, por trás de qualquer objetivo está a necessidade, tá? Que é inerentemente humana e emocional. Tá? Então, deixar bem claro de que a escolha do objetivo, né, é uma escolha essencialmente emocional. Bom, o papel da aprendizagem e a experiência. Fortalece a predisposição, reduz o tempo de resposta e disponibiliza mais tempo para análise e busca das melhores soluções para se atingir o objetivo. Então, é a ação da racionalidade aqui, né? Melhora na escolha dos objetivos, maximização da resposta emocional. Tá? Então, você usa a racionalidade para tornar o processo eficiente, mas você não está descartando uma parte emocional nunca, tá? Agora, um outro conceito, né, que vem do Peirce, né, da filosofia e do semiótica, tá? O Peirce propõe que as mentes sociais estão sujeitas à formação e fixação das crenças. Nós já vimos isso na discussão de crenças na primeira parte, né? Destacando a diferença entre crenças vitais, naturais e teóricas. Nós vimos também que ele faz essa separação. Então a mente é um fenômeno externo e não restrito ao indivíduo, mas parte de um sistema maior. Tá? Tudo bem. Discutimos isso na discussão das crenças, a ótica do Peirce. Tá? As instituições sociais são essenciais para a sobrevivência e o bem-estar humano, programando comportamentos que sustentam a sociedade e promover os seus objetivos. Então você tem a mente social, né? E você tem o indivíduo, que é um elemento dentro dessa mente social. Você tem as instituições sociais, cujo objetivo é manter as mentes sociais. Tá? Então, o vínculo
da mente social em instituições sociais é justamente manter essas mentes sociais de forma ativa, né? As mentes sociais permitem que indivíduos acessem as crenças e sistemas de crenças que não poderiam se desenvolver, ou que eles não poderiam desenvolver sozinhos, tá? A instituição são sistemas semióticos que evoluem sob pressões ambientais, tá? Então, a mente social é uma coisa dinâmica e vai evoluindo de acordo com o ambiente. E você tem o indivíduo que vai acessar essas mentes sociais. Ele é uma parte dessa mente social. Esse tem o papel de duas instituições sociais. A religião, que incute crenças não vitais para a coesão social, e a ciência, que é ligado à busca do conhecimento, que são as crenças teóricas. Então, a mente social está associada à crença. A crença tem dois tipos, segundo Peirce, né? Crenças vitais e naturais e teóricas. A religião cuida das crenças vitais, naturais, que fazem parte, são vitais, né? Na verdade, cuidam da vida na parte prática. E as teóricas é o ramo, né, da instituição chamado ciência. Tá? Manipulação das opiniões. Discutimos as crenças. Uma coisa que a gente não tinha visto, aliás, é bom voltar. Bem no começo, quando discutimos as crenças aqui, tá? Está repetindo aqui, né? Relacionado aos signos, mentes sociais, somente redes operacionais, mas ele fala aqui também, né, a importância do hábito na formação das crenças, e ele identifica três tipos de interpretantes: emocional, enérgico e o lógico. Então, o hábito entra no processo porque a parte de fixação das crenças, os interpretantes passam por esses estágios. O primeiro estágio é emocional, depois o energético e depois o lógico. Tá? O energético, emocional é a primeira impressão do signo, né, na geração do interpretante. O energético normalmente atua no sentido de tirar a dúvida, né? Ou seja, é o elemento atuante ativo na parte de formação do hábito, e o lógico é uma consequência dessa ação, né? Quer dizer, o processo de hábito leva a ter o interpretante final, o interpretante lógico final, tá? Que é chamado de crença. Só para relembrar esse sistema com as crenças, tá? Bom, então você tem que a mente social também, o sistema de formação de crenças, está vinculado também à reação emocional. Manipulação das opiniões. Tá, então vamos lá. Nossas opiniões podem ser manipuladas? Então estamos discutindo rede social, e no contexto de rede social, como é que isso pode acontecer. Bom, por que a manipulação entra nesse aspecto? Tá? Porque enquanto na primeira parte nós vimos as redes sociais como relação das redes sociais, a relação das redes sociais com o conhecimento, nessa segunda parte estamos vendo a rede social como elemento de organização da sociedade, do grupo social. E na organização sempre tem um elemento de manipulação, quer dizer, sempre existe a questão do poder e a questão do poder querer manipular aquele grupo social, ou querer ter o controle, o domínio sobre esse grupo social. E aí essa discussão, quer dizer, a manipulação não é no sentido negativo necessariamente, é no sentido de você tentar organizar o grupo através dessas ações de manipulação, tá? Não é necessariamente negativo. Então, a influência social, né, que é essencialmente as mentes sociais. Você tem, como você é parte dessa mente social, o indivíduo tem a tendência de se adequar sempre a esse coletivo, que é a mente social. Tá? Mesmo porque toda a base dele, do indivíduo, vem
a partir da mente social. Ele não criou a linguagem, não criou a parte cultural, não criou as regras morais, éticas, por exemplo, né? E elas são colocadas dentro do indivíduo a partir das mentes sociais. Você tem instituições sociais que fazem esse papel de você educar, ou na verdade criar os interpretantes, né? E fixar esses elementos da mente social, os principais componentes da mente social no indivíduo. Nessas condições, dificilmente você vai ter, né, uma dissonância entre a mente social e a sua ação, né? Tá? Então, essa influência social é característica, né, do ser humano como animal social, que aqui, né, primitivo e básico, tem uma natureza biológica aqui. A evolução das redes sociais e a tecnologia também tem esse impacto, né? A tecnologia facilita um elemento externo atuar sobre a rede social, sobre as interpretantes, né, da rede social. O elemento vinculante aqui é a confiança mútua. Tá? Discutimos isso nas redes sociais. O elemento agregador principal é a confiança mútua. Sem essa relação de confiança, você não tem a rede social. Portanto, a importância das emoções na manipulação da opinião, ou seja, são fundamental, né? Essa elemento emocional para lidar com a opinião. Quais são as emoções que são mais eficientes no trabalho de manipulação eventual, né? São justamente as emoções negativas, o medo e raiva. Tá? Historicamente, as organizações sociais usaram sempre o medo e raiva para influenciar, né, e manipular as opiniões ou o comportamento individual humano, né? Tá? Que tipo de organizações? Então, historicamente, a sociedade humana sempre teve pelo menos duas organizações, milenares, na verdade, né? Qualquer sociedade tem pelo menos essas duas organizações. A primeira é a organização religiosa e a segunda é a organização militar. Tá? Basta ver numa tribo, né? Quais são as lideranças da tribo? É o cacique e o pajé. Um é liderança militar e outro é liderança religiosa. Tá? Então, e essas organizações usam historicamente essas emoções, medo e raiva. Tá? Religião usa o medo da morte, né? Medo do desconhecido, para manipular ou controlar, né, as ações, as interpretantes, as mentes sociais, e a raiva também, né? As lideranças militares usam muito isso, né, para você ter a motivação. Se você pensar sobre o ponto de vista militar, você tem que usar esses elementos, porque se você não usa esses elementos, você não tem como convencer alguém. Imagine dentro de um sargento que precisa convencer o soldado a ir na frente de batalha lá para ir levar um tiro, por exemplo, né? Então, uma motivação, olha, você vai ganhar uma medalha, você vai ganhar um tapinha nas costas, isso não é uma motivação suficiente. Você precisa realmente trabalhar com elementos mais fortes para ter essa ação, essa influência e gerar o comportamento desejado, né, pelo sargento. Então, ele vai trabalhar esses elementos, medo e raiva, para gerar a motivação necessária. Tá? Vamos revisitar agora a questão das redes sociais sob a ótica da evolução das tecnologias de comunicação. Tá? Então, e aproveitando essa discussão de evolução tecnológica da comunicação e inserindo ela no contexto do potencial de manipulação, o uso do emoções, por exemplo, para manipular,
né, tanto no sentido negativo quanto no bom sentido, tá, a opinião e o comportamento das pessoas, né? Então, primeiro estágio, né, basicamente você começa o processo de influenciar, tá, a partir de uma pessoa para pessoa, né? Ou seja, a tecnologia inicial era uma conversa direto, né, a partir do uso da linguagem numa sala, num auditório, num teatro, onde você tinha uma pessoa falando para outras pessoas, um processo de transferência de comunicação, um processo interativo. Então, é individual ou coletivo, mas está restrito num determinado local e num determinado tempo, né, num horário fixo, ou seja, num horário onde todos estão presentes para ver essa interação, essa troca de mensagens, essa troca de interpretantes, né, com os semióticos falam, gostariam de dizer, tá? Então, seria uma situação de pessoa a pessoa. Então, a dimensão seria local e o tempo, tá? Isso determina a escala da abrangência, né, do que você consegue fazer. Na primeira fase, foi até 1900, onde a tecnologia era o material impresso, tá? Então, desde a invenção da imprensa, você tinha um material de divulgação, de distribuição do conhecimento ou de influenciar através da mensagem na forma de papel, na forma de impresso, tá? Isso era restrito para aquele público que sabia ler, né? Então, era uma porcentagem relativamente limitada naquela época de pessoas letradas o suficiente para serem influenciadas, né, pelo texto. Mas essa imprensa, esse material escrito, ele melhorou a escala do tempo, né, e do local. Então, um livro, por exemplo, podia viajar, né, para outros locais e influenciar pessoas que estão, quer dizer, diferente de pessoa para pessoa que está limitado no teatro, no horário local. Um livro podia viajar, né, para outros locais e podia também afetar pessoas de séculos mais tarde, tá? Então, a dimensão de tempo e de local melhorou bastante com o livro. Na segunda fase, você tem já alguns produtos tecnológicos de difusão em massa, tá? Então, é o caso da rádio e da TV, tá? Ou mesmo a internet. Eles têm um recurso chamado broadcast, que é divulgação de uma grande massa de pessoas, né? Então, em uma escala muito maior, né, atingir mais pessoas. E aí, no caso do rádio, por exemplo, conseguia atingir pessoas que não sabiam ler, né? Então, você tinha como atingir praticamente a totalidade da população. A terceira fase, você já tem um sistema já com uma intermediação computacional, tá? É uma rede social com intermediação social. Você tem algoritmos, você tem rede, você tem computadores, né, na nuvem atuando sobre esse processo de comunicação. Então vamos ver aqui como é que pode acontecer. Primeira fase no impresso, tá? Está limitado pela velocidade local. E tem um texto interessantíssimo, né, de um autor chamado Gustave Le Bon, tá? Na virada do século anterior, né, em 1900. Ele criou um texto chamado Psicologia das Multidões e foi o primeiro autor que deu uma personalidade a uma multidão, tá? Então, a multidão deixou de ser um conjunto de pessoas, mas passou a ser uma entidade com uma personalidade, tá? Então, um conjunto de pessoas que tem um comportamento, tá? Quando discutirmos os sistemas complexos, a gente vai ver isso também, né? Você tem uma coisa chamada inteligência coletiva, no caso das abelhas, por exemplo. Uma coisa é ter uma inteligência individual de uma abelha, mas o coletivo das abelhas tem uma inteligência muito melhor,
né? Enquanto que uma abelha não consegue fazer muitas coisas, como adaptação, né, e evolução, o coletivo consegue fazer. Tá? Então é chamado de inteligência social. É o coletivo que possui uma inteligência diferente do individual. Então é o mesmo conceito aqui. Né? Você tem uma entidade chamada multidão e é o primeiro autor que começou a trabalhar com a ideia da multidão. Tá? Uma coisa que ele constatou que a inteligência do coletivo, quer dizer, a inteligência da multidão humana, ela é menor do que do individual. Tá? Isso porque quando você junta no coletivo, você precisa atingir o consenso e, no fundo, tirar a média, né? E tem que ter você tem que ter um comportamento adequado a todo o conjunto. Isso implica que o conjunto vai ter uma inteligência menor do que a pessoa mais inteligente do grupo, tá? Porque é uma inteligência média. Não só isso, alguns comportamentos, né, passam a ser muito mais primários. Isso explica, por exemplo, o linchamento. Né? O linchamento é um fenômeno coletivo, onde se vai lá, o grupo vai lá e mata alguém, por exemplo, né? Por ação coletiva. Coisa que normalmente o indivíduo sozinho não faria, o coletivo consegue fazer. Esse é um estudo do Le Bon. Né? Por que isso acontece? Porque justamente uma situação crítica, né, de medo ou raiva, tá, faz com que o conjunto das pessoas iniba a ação, porque a situação é crítica, ou seja, exige uma ação coletiva para lidar com uma situação de emergência, por exemplo. Para lidar com isso, você tem que ter uma união muito forte entre o grupo. Para você conseguir essa união, você é obrigado a baixar o seu nível de individualidade. Tá? Você tem que suprimir a sua individualidade para dar lugar a uma ação coletiva. Tá? Isso resulta num predomínio, né, de uma inteligência mais primária. E é por isso o motivo pelo qual ele explica que você tem uma multidão capaz de fazer um linchamento, por exemplo. Tá? Então, esse é um fenômeno que foi estudado pelo Gustave Le Bon na virada do século passado. Na segunda fase, você já tem um sistema de comunicação de massa, né, rádio e televisão, onde você tem uma abrangência de toda a população. Tá? Enquanto que na época dos impressos, a pessoa, para ser influenciada, teria que saber ler, por exemplo, aqui já você não tem essa necessidade. Quem utilizou, né, o primeiro a utilizar bem esse processo, né, foi o Joseph Goebbels, né, que é um nazista. Né, na época era acho que ministro das comunicações do Hitler. Tá? Ele utiliza também o ódio para unificar e controlar a sociedade, o ódio aos judeus. Tá? Na verdade, não precisava ser os judeus, pode ser qualquer outro grupo social. O importante era canalizar o ódio, ou gerar o ódio a esse grupo, e usar o ódio, na verdade, para controlar ou administrar ou influenciar toda a população alemã. Se você pensar, mas realmente é muito estranho, por que toda uma população trabalhou, né, contra os judeus? É o mesmo discurso, o mesmo questionamento da Hannah Arendt. Né? Lembra do comentário que a gente fez? Né? Analisamos o que ela descreveu sobre esse fenômeno do totalitarismo. Então, o controle das massas é justamente através desses sistemas de broadcast. Ele não é interativo, né? Uma característica desse que ele é unidirecional, só vai comunicação num sentido, mas ele tem o impacto de você afetar todo um coletivo, tá? Toda a população. Então, é interessante também comentar que o Goebbels foi a gente sabe que ele leu o trabalho do Gustave Le Bon. Tá? Então,
Ele entendeu que o ódio, medo e raiva, ou seja, emoções primárias, conseguem direcionar ou trabalhar a multidão. Tá? Então, provavelmente foi o elemento que foi utilizado, o ódio, para controlar e manipular a sociedade. Nessa mesma época que vem o conceito, desculpe, na mesma época não, 1940, vem o conceito de líder de opinião, que foi utilizado na rádio e TV. Essa ideia de líder de opinião é um conceito que vem de um estudo, inclusive americano, sobre o processo eleitoral. Eles fizeram um estudo sobre como é que as pessoas escolhem. O fenômeno de rádio e TV era recente, então estavam curiosos para saber como é que isso impacta, né, no processo de seleção do presidente, eleição do presidente, tá? Então foi um trabalho que foi feito e descobriram que existe uma coisa chamada líder de opinião, tá? Que significa o seguinte: como é que funciona o líder de opinião? O líder de opinião é a pessoa que tem um vínculo de confiança com um grupo de pessoas, tá? Ele um determinado assunto, futebol, por exemplo, ele entende bem de futebol e é uma autoridade de futebol para um grupo de pessoas. Então é o líder de opinião daquele assunto em particular. O que ele faz, na verdade, né? Ele se informa através desses meios de broadcast, rádio, TV e jornal, e forma a sua própria opinião e depois distribui essa opinião perante o grupo de influência dele, tá? É parecido com um influencer hoje, né? Tá? Então, o que ele faz? Por que existe isso, né? Porque a própria broadcast descobriu que o próprio, né, o jornal TV, por exemplo, descobriu que as pessoas não assistiam diretamente, né, ao programa de TV e não eram influenciados diretamente por ele. Por que isso acontece? Porque era um dilema da TV, né, ou da rádio. Quando você faz um programa de divulgação, por exemplo, em que nível de conhecimento você vai jogar para o público? Se você joga um nível muito baixo, tá, para tentar atingir o máximo de público, as pessoas não tinham interesse, porque era muito básico. Então você corria o risco de todo mundo ignorar essa mensagem. Se você põe no nível muito alto, um grupo muito pequeno de pessoas serão capazes de compreender. Tá? Mas qual seria o melhor método? Eles descobriram que realmente o que você tem que fazer é colocar um nível alto na divulgação. Isso dá prestígio ao próprio programa de TV, mas essencialmente ele, apesar das pessoas não entenderem, tá? Mas tinha uma grande vantagem: eles conseguiam influenciar o líder de opinião. Tá? Então, como é um nível mais elevado, só o líder de opinião conseguia compreender, e o líder de opinião chegava e, a partir dessas informações, conseguia traduzir e influenciar as outras pessoas. Tá? Então, nos Estados Unidos, nos artigos, é chamado de não é líder de opinião, tem o conceito de líder de opinião, mas é chamado de two steps communication, quer dizer, comunicação em duas etapas, tá? Primeiro para o líder de opinião e depois para as pessoas, tá? Então, ponto-chave primeiro, que o líder de opinião é um cara que entende, que é influenciado, entende o assunto e que é influenciado pelo broadcast, pelas transmissões de massa, de alto nível, claro, tá? E que ele utiliza também os elos, os vínculos de confiança mútua, né, do social affordance, para fazer a sua influência, para divulgar essa influência. Então as pessoas ouvem o líder de opinião justamente pelo vínculo de confiança que ele tem com o líder de opinião. Tá? Bom, ainda na segunda fase, né, do broadcast, a gente sabe que mensagens com medo e ódio
tem mais poder de influência do que as mensagens otimistas. Mas como é que a TV fazia isso, né? Como é que você poderia aprender ou ajustar isso, essas mensagens? Pelo menos a TV mais recente. Antigamente não tinha esse problema, né? Na Segunda Grande Guerra, por exemplo, utilizava o ódio para unificar e controlar a sociedade. Agora, como é que você faz isso nos tempos hoje, né? Do broadcast, até pouco tempo atrás. Ó. Então, a televisão, né, não era especialista em ódio e nem em medo. Por quê? Porque o objetivo da TV era criar mensagens positivas para vender produto. Era especialista em produzir anúncios, fazer um entretenimento cujo objetivo primário é gerar boas emoções. Porque nenhum anunciante quer vincular o produto dele a emoções negativas. Né? Então, a grande especialidade do pessoal de marketing dessas TVs ou de rádio é gerar mensagens de propaganda ou de motivação positivas, tá? Para vincular a um processo, a uma propaganda. Tá? Então, mas como é que uma TV consegue adquirir o know-how de como trabalhar as emoções negativas? Tem um programa na televisão que consegue trabalhar com emoções negativas sem grandes problemas. Tá? É justamente o noticiário da TV. Tá? O noticiário ele é centrado em notícias que geram emoções negativas. Tá? E com isso você consegue avaliar, fazer um feedback através de pesquisa para ver como é que foi a reação das pessoas àquelas emoções negativas. Tá? Então com isso eu aprendi, há um aprendizado desses broadcasts, dessas estações de TV e rádio em relação à propagação da emoção, efeito das emoções negativas no indivíduo e na informação. Bom, por que esse know-how, né? Aliás, por que as pessoas assistem noticiário se você tem só notícias ruins? É pela própria natureza biológica dos seres vivos em geral, né? Eles têm uma memória e têm uma atenção maior a emoções negativas. Tá? A gente tenta exemplificar isso de uma certa forma mais, mais específica. Vamos lá. Então, por exemplo, né, suponhamos que tenha um coelho sendo perseguido por uma raposa. Tá? Então, o coelho, naquela perseguição toda, tentando escapar da raposa, e conseguiu escondendo-se lá num buraco. Tá? Se o coelho sobreviveu, ele tem que usar, tem que ter uma memória, né? Tem que lembrar da situação que levou ao coelho a passar para aquela situação de risco. Então, tem todo um processo biológico dos seres em geral que fixa melhor em termos de memória, em termos de atenção, né, as experiências negativas, porque isso é vital para a sobrevivência futura. Se você sobreviveu, né, você vai ter que lembrar, tem que fixar, ou tem que ter uma atenção voltada para esses elementos negativos, porque isso é fundamental para a sua sobrevivência. Tá? Motivo pelo qual nossa atenção, né, e a nossa memória é seletiva para eventos negativos. Tá? Por isso que o noticiário só tem tragédia, né? Só tem coisas ruins. Né? Se você faz noticiário só com coisas boas, coisas otimistas e tal, isso não dá ibope, né? Isso não dá, não chama atenção e não fica na memória. Se você analisar mesmo a sua própria memória, você vai reparar que você lembra mais das coisas ruins que aconteceram na sua vida do que as coisas boas. Né? Não é culpa sua, é a parte da natureza biológica do seu cérebro que faz questão de lembrar as coisas ruins, porque isso é importante. Tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual o impacto, né, do medo e do ódio é muito grande. Tá?
Na terceira fase, você tem redes sociais mediadas por computador, né? Uma rede é onipresente, global, direto, interativo, né? Ou seja, é uma solução completa, tá? Ele não é só unidirecional, é bidirecional, permite independência de local, você consegue atingir qualquer lugar do mundo e em qualquer horário, porque você retém aquela mensagem e você pode resgatá-la a hora que você precisar, a hora que tiver disponibilidade. Tá? Então, se você tem um sistema com um propósito por trás, né, na nuvem, né, por trás do sistema, você tem sistemas automatizados que possam desenvolver um feedback digital, você tem algoritmos de seleção, você tem um micro-targeting, que é uma seleção, um target, você vira um alvo individual, não coletivo, diferente do broadcast, que você tem que mandar uma mensagem para um monte de gente, uma mensagem uniformizada para todo mundo. Quando você tem esses ambientes de rede social, você pode fazer um micro-target, quer dizer, você pode individualizar a mensagem. Tá? Então, alguns exemplos, né, de manipulação de emoções e opiniões. Tem um caso do Facebook, já comentamos isso, esse é um exemplo que foi dado antes, né, mas a gente vai detalhar aqui. E o caso muito famoso, né, do Cambridge Analytica, que usou também novamente emoções para manipular e trabalhar, né, as opiniões. Tá? A gente vai ver esses dois exemplos e um último exemplo é sobre robôs virtuais, assistentes digitais e companheiros digitais. Tá? Como é que a gente classifica isso? Assistentes digitais são reativos, né? Atuam sob solicitação. Então, aquele Alexa, né, esqueci agora. Alexa é do Amazon, da Amazon, né? É um assistente virtual, porque ele é reativo, reage somente sob solicitação. Enquanto que companheiros digitais, né, ambos podem ser virtuais, pode ser simplesmente não existir fisicamente, né? Mas os companheiros digitais são proativos, eles agem de uma forma proativa, não é passiva, digamos assim, né? Tá? Então estão sempre atuando, tentando interação com você, tá? Então, vamos discutir o caso do Facebook e o caso da Cambridge Analytica como exemplos, tá? Bom, esse primeiro caso é o caso do Facebook, que já tinha comentado como exemplo, né, de um sistema de persuasão. É um artigo do Adam Kramer, né, que ele trabalhava no Facebook e escreveu um artigo apresentando um experimento que realizaram, né, que fizeram lá no Facebook. Então, uma massa de gente muito grande, que é 600, quase 700 mil pessoas, né, envolvidas, quer dizer, são os usuários do Facebook, né? E o que eles fizeram? Fizeram notícias com aquele positivo ou negativo, né? Com indicação positiva ou negativa, tá? E aí viram se tinha algum efeito, né? Se essa marcação like ou não like, se tinha algum efeito na percepção da notícia pelas pessoas, tá? Então eles comprovaram estatisticamente que realmente conseguiram impactar, né, no grupo o efeito desse like, o efeito de atuação do Facebook em relação a essas notícias, tá? Então foi um primeiro trabalho do Facebook em relação ao uso dos recursos do Facebook para influenciar os seus usuários. Bom, foi a primeira. Depois nunca mais a gente viu alguma coisa parecida que o Facebook tenha gerado, tá?
O segundo caso é mais documentado e mais famoso, né, é o caso da Cambridge Analytica, que é uma empresa, uma subsidiária desse grupo aqui, que é SCL, que falava, né, quer dizer, que conseguia alterar o comportamento a partir de uma utilização de recursos de comunicação. Então você tinha uma parte que era comportamental, psicologia, na parte da psicologia você usa uma análise, uma analítica na parte do Big Data e um como se diz, não só necessariamente uma propaganda, mas uma coisa, uma ação, né, bem focada. Tá? A partir desses elementos resultava numa alteração do comportamento. Então, um dos casos famosos do Cambridge Analytica foi a campanha do Brexit. Né? Tinha uma campanha pela saída saída da Inglaterra da zona do euro, né? É chamado Brexit, e eles participaram ativamente nessa campanha. Outra campanha que eles participaram, a primeira campanha presidencial do Trump, tá? Influenciando isso. Teve o caso de Trindade e Tobago. Todos esses casos foram relatados num documentário da Netflix chamado Great Hack. Não sei se está disponível ainda. Em todo caso, são trabalhos que eles fizeram, trabalhos remunerados que fizeram, né? Inclusive nesses outros países, Malásia, Lituânia, Romênia, tá? São outros países que ele publicamente, né, falaram que tiveram impacto, influenciaram, né? Bom, como é que começou esse caso, né? Esse cientista, Kogan, cientista de dados da Universidade de Cambridge, desenvolveu um aplicativo chamado This is Your Digital Life, tá? Para pesquisas, tá? Então o que ele fez? Ele fez um acordo com a Facebook dizendo, olha, eu estou fazendo esse aplicativo que é a fins de pesquisa, e aí milhares, centenas de milhares, né, 100 mil usuários do Facebook concordaram em responder essa pesquisa exclusivamente de uso acadêmico. Então ele forneceu o aplicativo, a Cambridge Analytica, que coletou as informações pessoais das pessoas que concordaram em responder à pesquisa. Tá? Só que além disso, eles pegaram também as pessoas que estavam conectadas, além das pessoas, informações pessoais das pessoas que concordarem em participar da pesquisa, são 100 mil, eles pegaram as pessoas que estavam conectadas a elas. Tá? E no total deu esse 87 milhões de usuários, né, que esse pessoal retirou, né, os dados do Facebook desse grupo grande de pessoas. A partir dessa massa de dados, né, de informações pessoais, eles fizeram um grande trabalho acadêmico, né, não necessariamente acadêmico, mas é um trabalho de classificação das pessoas, né, chamar de levantar e classificar o perfil dessas pessoas, tá? Então, o Cambridge Analytica alegava utilizar técnicas de aprimoramento de dados e segmentação de público, fornecendo análise psicográfica para alimentar modelos de personalidade e permitir a microsegmentação comportamental. Tá? Então, a partir desses dados, na verdade são milhões de dados, 100 milhões de dados praticamente, né, de pessoas, ele conseguiu criar perfis psicossociais, né, vários grupos. Para cada cliente político, a empresa restringia segmentos eleitores a partir de 32 estilos de personalidades diferentes. Tá? Então, esse tem o filme, né, do Great Hack, né, Netflix. Tá? Essa é aqui uma captura de tela. Tá? Então, ela comenta, né, que é a PsyOps, né, que é uma operação psicológica, tá? Operação militar psicológica. Tá? Em lugares como Afeganistão, por exemplo, você usa-se especificamente esses recursos e táticas, tá? Chamada
operações psicológicas para tentar influenciar, né, a população local. Então é uma tática militar, tá? Portanto usa aqueles recursos de medo e raiva justamente para tentar direcionar essa população, né? Então essa operação que foi utilizada foi para persuadir, né, que Talibã não é muito bom, tá? Então são técnicas de persuasão que era utilizado pela CA, Cambridge Analytica, tá? O que eles falam aqui, né? É uma propaganda da própria Cambridge Analytica, foi tirado do site deles, tá? Que trabalha já nesse alteração de comportamento, né? Comunicações de alteração de comportamento por 25 anos, já desenvolve esse recurso, já foi aprovado inclusive esse uso dessas técnicas, né, para o Ministério da Defesa dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, né, UK, tá? Então você tem uma própria propaganda deles, afirmando que usa recursos para a área militar mesmo, né? E aqui no depoimento da Brittany Kaiser, tá? É uma investigação que houve a respeito do vazamento da Cambridge Analytica, referente, acho que foi um depoimento para um caso de impacto, né, da Cambridge Analytica nas eleições do Trump, na primeira eleição, né? Então ele está perguntando, você está dizendo que a proposta usada, né, desculpe, no Brexit, usado no Brexit, você usou aquilo que você chama de comunicação de técnica de comunicação, weapon, weapon grade, grau de arma, né, tá, contra a população da Grã-Bretanha. Então, técnicas militares de comunicação contra a população da Grã-Bretanha para influenciar, né, na decisão do Brexit. Tá? Sim, ela que é responsável, né, ela é diretora da comunicação do Cambridge Analytica na época, Weapon Grade Communication Tactics, quer dizer, táticas de comunicação de grau de armas. Então, o que ela diz, né? Você não precisa mudar a mentalidade de todos, argumenta a Brittany Kaiser, ex-diretora de desenvolvimento de negócio da Cambridge Analytica. Basta mudar a mentalidade dos persuadíveis, né? Tem pessoas que são sujeitos, mais sensíveis, né, a serem persuadidos. E a maneira de identificá-los é entender não apenas o que compram ou dizem sobre si mesmos, mas também como pensam. Por meio da coleta de dados pessoais, a Cambridge Analytica conseguiu identificá-los e persuadi-los. Tá? Então, o objetivo não é atender, não é influenciar 100%, é influenciar uma percentagem significativa. Né? Não precisa ser uma grande percentagem, mas uma percentagem significativa que pode alterar, né, o resultado de uma eleição. Principalmente eleições críticas, como o caso do Trump ou do Brexit, que você tem um limiar muito próximo um do outro, tá? Então qualquer 5% já faz diferença, a diferença entre ganhar ou não, tá? A continuação do filme é o depoimento de Robert McNamee, é investidor do Facebook. Ele fala o seguinte: o Facebook foi criado para monopolizar a atenção, tá? Tudo bem. Eles simplesmente pegam todos os truques básicos de propaganda e os combinam com os truques dos jogos de cassino, caça-níqueis e coisas do tipo. E basicamente jogam com os instintos, e o medo e a raiva são as duas maneiras de mais confiáveis de fazer isso, tá? Então é um depoimento do próprio
investidor em Facebook, né? Então, eles criaram um conjunto de ferramentas para permitir que os anunciantes explorem esse público emocional com segmentação individual. Então, são 2,1 bilhões de pessoas do Facebook, cada uma com sua própria realidade. E quando cada um tem a sua própria realidade, é relativamente fácil manipulá-los. Tá? Então, é um exemplo, né? Dois exemplos de uso prático mesmo, real, da emoção negativa para manipulação das pessoas. Bom, finalmente a última parte aqui do nosso tópico é um pouco de especulação sobre o futuro, baseado naquilo nos conceitos que aprendemos, né, que apresentamos nesse tópico, tá? Então, robôs virtuais e assistentes virtuais. Já comentamos sobre os conceitos, né, envolvendo esses dois. O robô virtual é um companheiro digital, ele é um elemento ativo, né? Pode desenvolver personalidades diferentes para corresponder às nossas preferências e necessidades, dependendo dos lugares e circunstâncias. Então, você cria personalidade, o comportamento através do meio, um modo de falar, um modo de se comportar, um modo de responder às suas perguntas. Você cria uma personalidade, tá? E essa personalidade ela pode ser diferente, né, de acordo com a necessidade. Então é um robô sempre disponível, onipresente, companheiro confiável, né, para criar empatia, desenvolve a confiança, desenvolvendo o trabalho, né, da confiança, porque a confiança é o elo principal de qualquer rede de relacionamento, tá? Então já sabemos disso, já tem muito trabalho sobre isso, sabemos que é o elemento primário, né, para você estabelecer uma conexão, uma relação, tá? Então a confiança, ele pode trabalhar isso de uma forma ativa, tá? Melhor amigo do que uma pessoa real, tá? Isso de fato, alguns experimentos já realizados comprovam que muita gente preferiu ter um companheiro virtual do que ter um companheiro real, físico, tá? Então, de fato, é possível fazer isso, né? A gente sabe que se você tem um sistema que é empático, que é um sistema que está lá sempre disponível, que vai estar sempre ali querendo ajudar, né, a pessoa nos seus momentos, dar algumas palavras de conforto, assim por diante, fica viciante, digamos assim, né? Vira um companheiro ideal, né? E fica difícil de você, né, largar, digamos assim. Se ajuda as pessoas em atividades diárias, aumenta a nossa produtividade e bem-estar, tá? Então ele pode ser um elemento ativo também, né? A inteligência artificial está criando já aqueles, como se diz, são pessoas, cargos, né? Executa algumas tarefas, claro, tarefas que trabalham com informação, né? Você consegue criar essas pessoas que fazem essas tarefas para você, né? Então, robôs virtuais também geram um problema, né? Geram uma nova exclusão digital de quem tem e quem não tem. Da mesma forma que os sistemas ubíquos, né? Isso aqui não deixa de ser um sistema ubíquo também, porque você tem uma interação de um robô virtual disponível o tempo inteiro, né, interagindo com você. Então ele não deixa de ser um sistema ubíquo. E dentro desse conceito de sistema ubíquo você tem realmente uma questão de exclusão digital de quem tem e que gera um aumento de produtividade em função disso, tem um ganho pessoal em função disso, e daqueles que não têm, né, não tem recurso disponível para ter esse robô virtual, né? Mas tem um grande potencial para manipulação de opinião, tá? Então você pode utilizar emoções e argumentação eficiente com o uso, né, de algoritmos conhecidos, e
aproveitando-se do relacionamento confiável com elo de confiança que você adquire, né, você pode ter um robô que é aquele famoso o líder de opinião, né, tá? Só que com opinião que é inserido no programa, tá? Conhecimento de manipulação adquirido a partir de bilhões de interações armazenadas em Big Data. Esse é outro problema, quer dizer, como ele não é um robô virtual, mas sim uma instância de um sistema todo por trás disso que compartilha informações de outros relacionamentos, tá? Então você começa a ter um robô altamente eficiente que tem um monte de experiência por trás, bilhões de interações, né? Dando respaldo à ação dele. Então fica difícil de você ter algum alguma vantagem em relação a ele, tanto em termos de interação como em termos de conhecimento, né? Tem todo o acesso a um conhecimento estruturado, computacionalmente estruturado por trás, né? Através dos servidores, tá? Então, potencialmente é um problema o futuro que pode vir a ser muito sério, tá? Bom, singularidade, né, ou ponto singular. Quais são as singularidades? Isso aqui é só para fechamento, uma curiosidade para quem tem interesse em evolução tecnológica, né? Tem algumas singularidades. Singularidades são eventos únicos, né? E marcantes, tá? O pessoal fala do Big Bang como sendo uma singularidade, tá? Então, na área tecnológica, computacional, tem algumas singularidades que foram definidas por alguns autores. Um deles é a singularidade tecnológica, que foi falado por von Neumann. Von Neumann é aquele cara da arquitetura de computadores, né? Arquitetura von Neumann. É um matemático famoso. O que é singularidade tecnológica? É um ponto hipotético no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, resultando em mudanças imprevisíveis na civilização humana. Bom, a gente sabe que a tecnologia impacta, nós só demos exemplos aqui, né, na rede social. Você tem impacto já visível, né, na sociedade em função da tecnologia. Inteligência artificial vai criar novos eventos, né, novas situações, onde a gente vai ter mais impacto ainda, né, na nossa sociedade, de maneira geral. Então, o crescimento tecnológico se torna incontrolável. No instante que se você passa a ter uma estrutura como uma rede social, equivalente a uma rede social computacional, autônoma, você passa a ter situações onde você tem máquinas que vão produzir conhecimento, né, numa escala muito mais rápida. Isso, na verdade, você passa a não ter controle sobre isso. Então, é uma singularidade tecnológica desse autor, o John von Neumann. Uma outra singularidade é a singularidade da inteligência artificial, né? O cientista e escritor de ficção científica, o Vernor Vinge, em 1993. O John von Neumann é de 1940, viu, gente? 1993 é mais recente, né? E a singularidade é o momento em que a inteligência artificial adquire consciência ou autoconsciência, ou seja, ele passa a ter uma autonomia individual e pode automaticamente melhorar a si mesma e se tornar mais inteligente que os humanos. Quer dizer, é uma singularidade importante quando ele se torna dono da sua própria vontade, né? Uma máquina, por definição, ele não tem vontade, ele é construído para atender necessidade humana, né? Então ele não tem uma necessidade própria. Então, quando adquire consciência, que impacto isso tem, né? Tem inclusive impactos legais, né? Você vai considerar uma consciência artificial como sendo um indivíduo com direitos, né? Como um indivíduo que somos, né? Temos direitos por ter consciência, tá? Então é isso. Singularidades é uma visão futura do que pode
está para acontecer no curto espaço de tempo, né? Pela velocidade com que a evolução tecnológica está indo, a expectativa é que seja uma coisa relativamente rápida, tá? Aqui uma última ilustração é um desenho animado chamado Ergo Proxy de 2006, é antigo também, tem mais de uma década, né? E tem esse Android chamado AutoRave, né? É um companheiro digital, tá? Só que não é virtual no sentido de que ele é físico, né? É um Android. E interessante que ele pode assumir várias personalidades dependendo, né, da situação situação psicológica da dona, na verdade, tá bom? Então é um desenho interessante também. Sugestão, né, de filme para assistir, todas do Netflix, exceto esse último aqui, da Hannah Arendt. Tá? Então, o Great Hack, em português é Privacidade Hackeada, o Social Dilemma, né, que é o Dilema das Redes, ambos da Netflix, eu não sei se ainda está disponível, e esse um filme antigo da Hannah, a biografia da Hannah Arendt, a diretora é Margaret von Trotta. E aqui uma lista de referências. Tivemos muitos comentários e referências nesse tópico, né? Então estão todas listadas aqui. Mark Weiser, o Lazarsfeld, ele é o responsável por aquela ideia, aquele conceito da comunicação em dois estágios, ou até o conceito de o líder de opinião, né? Tá? É isso. O Kramer, o artigo do Kramer e do Singh, que são os dois referenciados na sistemas, na categoria de sistema com persuasão, né? Propósitos, sistema com propósito e persuasão. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.